Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim o texto: Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer a ele se será sábio ou tolo? Se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus se encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e é correr atrás do vento. Salomão reconhece que o homem sábio tem prazer no seu trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é um modo com o qual o homem tira o sustento, traz o sustento para o seu lar, o modo que Deus usa para prover todas as nossas necessidades materiais, todas as coisas com as quais nós somos supridos em nossas vidas. Salomão então olha para os negócios que ele experimentou e ele chama tudo aquilo de negócios ou trabalho ou afazeres debaixo do sol. Porque ele está analisando aqui, principalmente dos versos 17 até o verso 20 principalmente, toda a sua tarefa, tudo aquilo com a qual ele empreendia sua energia para construir, né, para construir algo com a qual ele estava ali se esforçando para fazer. Sobre as coisas desse mundo, é isso que está então contido em tudo que ele classifica ali como debaixo do sol. Eram os trabalhos de um rei, um trabalho de alguém que tinha grandes responsabilidades. Mas existem negócios acima do sol. Existem negócios perpétuos, negócios que não são finitos, mas que são perpetuamente abençoados. E é tudo que nós fazemos em conformidade, na direção da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos prazeres que o Senhor então tem colocado como promessas diante dos nossos olhos, fazendo a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Nós, reconhecendo a vontade de Deus e sendo instrumentos dela, nós estamos então trabalhando por negócios eternos. E como resultado dessas bênçãos, será então transformada a nossa vida debaixo do sol, numa vida acima do sol, na glória de Deus para todo sempre. O trabalho debaixo do sol, o trabalho nesta vida, por mais correto que seja, por mais diligente que seja, até por mais prazeroso que seja, ele é um trabalho pela comida que perece. Ele, a parte de Deus, é um trabalho puramente pela comida que perece. Não podemos viver ou ter plena satisfação nas coisas que nós fazemos a parte de Deus, por mais honradas que elas sejam. Por isso que Salomão então vai ter tão pouca satisfação, ou ver, enxergar tão pouca satisfação no resultado dessas coisas. Porque são coisas que são finitas, são coisas que são passageiras, ou como ele vai chamar, vaidade. Resultado apenas para afligir ou para tornar ansioso o coração do homem. Após adquirir belas casas, após construir palácios, após juntar
tesouros, cultivar jardins, fontes de águas por algum tempo, ele começou a sentir talvez repulsa, náusea por essas coisas, por, por andar então tão atarefado dessas coisas materiais e percebendo que tudo isso é passageiro, como a sua vida é passageira. A melhor ilustração que nós podemos aplicar nesse momento é como uma criança que tem um brinquedo novo e está ansioso para montar aquelas peças, para construir algo com aquilo, mas depois de um tempo se cansa e logo quer um outro brinquedo. Assim é a ansiedade do homem sobre as coisas dessa terra. Assim como é passageiro tudo o que nós fazemos e empreendemos debaixo do sol, é passageiro qualquer satisfação que tenhamos nessas coisas. Nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa satisfação, a nossa vontade, o nosso prazer nas coisas que nós fazemos para acima do sol. Salomão vai falar de 3 aspectos importantes, na qual ele vai dizer que isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Primeiro que o homem constrói, o homem faz algo, realiza grandes feitos e não sabe se aquela pessoa que então irá herdar essas coisas a tratará com sabedoria ou com insensatez. Depois ele vai também se angustiar ao dizer que o homem que trabalha com sabedoria, com conhecimento e habilidade, terá que deixar tudo que possui, não pode levar nada. E alguém que não se esforçou para ter, virá adquiri-lo. Depois ele vai falar sobre o pouco descanso que o homem tem por causa do seu trabalho. Ele vai dizer que durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, talvez confirmando aqui a dura disciplina de Deus para com o pecado do homem, quando diz lá no Éden, na saída, então, quando está tratando do pecado do homem, diz ele, olha, do suor do teu rosto comerás. A terra não será mais propícia, não será mais favorável, será duro tirar o sustento dela. E então Salomão vai dizer que isso também é um absurdo, isso também é uma injustiça. Como pode o homem trabalhar tanto e tão duro e deixar para alguém que não sabe se é tolo ou se é sábio, e ao mesmo tempo alguém que não fez nada para adquirir aquilo receberá sem nenhum esforço. Sabe, muitas vezes é isso que de fato acontece à nossa volta. E se nós colocarmos e tivermos a nossa satisfação e prazer e senso de realização nas coisas dessa vida, estamos perdidos com todas elas. E então, Salomão olha para Deus, olha para aquilo que Deus nos dá, e ele diz no verso 24, fechando aqui do verso 24 ao 26, quase que como uma conclusão dessa perícope, desse trecho, ele vai dizer, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isto também vem da mão de Deus. Olha só. Encontrar prazer naquilo que realiza, isso vem da mão de Deus. Ter satisfação, isso vem da mão de Deus. Não pode estar na nossa mão, não pode estar nas nossas expectativas, não pode estar na nossa vontade de realizar, de querer ser, mas tem que estar no reconhecimento de que tudo que nós temos vem da boa mão de Deus. Salomão, aqui no início desse desfecho, ele nos ensina que nós podemos amar o nosso trabalho. Nós podemos amar as coisas que nós realizamos através do nosso trabalho, mas nós não podemos amar nada mais do que a Deus. Deus tinha dado então a Salomão a proeza, a plenitude, uma tamanha grandeza de coração, que através de uma vasta capacidade mental, que nós vamos chamar aqui de sabedoria, Salomão então pôde experimentar coisas que nenhum outro homem pôde experimentar. De uma maneira tão intensa, de uma maneira tão íntegra. E então ele, racionalizando sobre todas essas coisas, ele vai dizer que todas as coisas dessa vida, todas as coisas que se faz debaixo do sol, ou melhor, que nenhuma dessas coisas tem suficiência para nos trazer a verdadeira felicidade. Matthew Henry, ele vai comentar esse texto dizendo que o mundo é um vale de lágrimas, até mesmo para aqueles que têm muito dele.
Daqueles que trabalham, é dito que estão sobrecarregados e são, portanto, chamados a vir até Cristo para descansar. Ele é incomodado em seu repouso à noite, quando ele está dormindo pelas preocupações do dia e espera encontrar alívio quando deita sua cabeça em seu travesseiro. Ele se decepciona. Cuida de manter seus olhos acordados, ou se ele dormir, ainda assim seu coração está acordado e até de noite não descansa. Veja como são tolos os que fazem de si escravos do mundo e não fazem de Deus seu descanso. Noite e dia, eles nada podem senão estar preocupados. É isso que Cristo vai nos ensinar, como é contado nos evangelhos. As preocupações deste mundo são coisas para os incrédulos. Nós não devemos ser tomados, estarmos sob o jugo das preocupações desse mundo. Nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus e que a nossa satisfação e que o nosso sustento e de tudo que nós precisamos, nós recebemos da mão do Senhor, que é fiel para nos dar tudo aquilo que nós temos então necessidade. Então essa é a verdade com a qual Salomão reflete sobre toda a sua vida. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu, diz ele no verso 25. Ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Deus nos dá tudo o que precisamos. Deus nos dirige conforme o conselho da sua vontade, segundo o seu propósito. Sabe, o ímpio, ele vai correr, vai ajuntar, vai ter, vai construir e não vai levar nada. E Deus vai pegar tudo aquilo e dar para quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Assim Ele tem feito em nossas vidas, quando nos tem dado o sustento, o pão de cada dia. O que eu preciso do Senhor é pedir pelo pão de cada dia. E estar satisfeito com o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque o trabalho é honrado, o trabalho é respeitoso, o trabalho glorifica a Deus. Mas glorifica a Deus, precisa glorificar a Deus, a Ele mais do que o trabalho. É a Ele que eu preciso amar mais do que o trabalho. É Ele que eu preciso amar mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Salomão aplica palavras sábias aqui como se ele brigasse com todas as suas obras. Tivesse um conflito ali com todos os seus feitos, dizendo, declarando abertamente de que não há nenhuma vantagem para ele, que conquistou e que construiu tudo aquilo, porque nada daquelas coisas ele poderá levar com ele. Como houve com muitos antes de nós, que construíram casas, que fizeram grandes coisas, casas nas quais nós moramos, coisas que nós utilizamos. Assim também conosco, que construímos casas, que construímos coisas e deixaremos para aqueles que virão depois de nós, que viverão nas casas que nós construímos, utilizarão as coisas que nós então fizemos, que desfrutarão dos resultados do nosso trabalho. O melhor uso que nós podemos fazer daquilo que Deus tem posto nas nossas mãos é agirmos como mordomos, sabendo de que nada temos, nada levaremos. Nu nós viemos a esse mundo, como declara Jó, e nu nós vamos voltar desse mundo. Nós vamos para a glória. Então não temos que ser bons dispenseiros daquilo que temos recebido. Mordomos das coisas que o Senhor tem posto em nossas mãos, nos alegrando daquilo que temos conquistado, mas fazendo bom uso dessas coisas. E então nós vamos glorificar a Deus quando reconhecermos que tudo que temos vem do Senhor, tudo que temos é do Senhor e que nós não dependemos dessas coisas para sermos felizes, porque o que nós dependemos é do Senhor. Nós não devemos, portanto, nos sobrecarregar de trabalhar para juntar coisas. Nós precisamos aprender que não podemos roubar de nós o tempo de usufruir das coisas que o Senhor tem posto em nossas mãos. Do bom uso das coisas com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos.
do acudir ao necessitado. Sabe, tem aquele conselho quando Paulo vai nos ensinar que nós devemos deixar o pecado, deixar o roubo. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Essa é uma responsabilidade que nós temos enquanto crentes, de reconhecermos e entendermos que aquilo que Deus tem posto em nossas mãos é para que nós façamos bom uso delas e não para que nós empreendamos a nossa vida arduamente numa canseira sem fim de trabalhar e ajuntar riquezas nessa vida. Não devemos perder a alegria que nós temos em usufruir, em aproveitar, em gozar da bondade de Deus. Então nós precisamos saber que em todas as coisas, em tudo que temos e em tudo que nós fazemos, devemos servir primeiro ao Senhor e amar a Deus acima de todas elas. Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.